Voltamos aqui, Marquinho. Rouco está presente, Roberta Marta, que ontem a gente teve um papo muito legal com seu pai, o nosso vice-presidente da federação. Todo mundo já de volta aí, Marcon. Marquinho, a gente encerrou aqui, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Tava falando do carreteiro, eu não tinha visto que ele entrou, então peço licença aqui para deixar um grande abraço para ele. O Ari, que é um cara que tem um papel fundamental no hipismo lá da minha terra, no Pará. Esteve lá muitas vezes conosco. E eu posso dizer que é o meu primeiro instrutor quando eu decidi ser instrutor. Olha que Quando ele legal. foi, quando ele foi a Belém, eu já não montava por questões de saúde e dava aula para um casal de irmãos que hoje montam aqui, montam com Charles na estância. E tinham comprado o cavalo com ele. E aí o Ari falou: não, vou dar uma clínica aí, tu vai para a pista comigo, tu é o instrutor da turma. E me diga, naquela época não tinha rede social. O que eu mandei de e-mail para o Ari, o que eu liguei lá para São Roque, e o Ari tinha que ligar para casa ou 4 da manhã ou 11 horas. Ele saía de casa 4 e meia para trabalhar. É isso Então, que, mesmo. então, que o Ari me atendeu de madrugada para falar: Ari, aconteceu isso. Pô, a égua tá assim, era maior que era dele, era daqui. Ele conhecia a turma, ele ia lá em Belém 2, 3 vezes no ano. E é um cara que é incrível, como a gente ouve até hoje, um cara que hoje decidiu estar ali no clube de campo, né? Não está mais tanto no bolo, até por uma opção dele. Mas quando de vez em quando a gente vê, surge um cara do nada e fala: sou grato ao Ari, o Ari é super importante, o Ari me ajudou. Eu lembro lendo uma matéria do Yuri Mansur uma vez, ele contando que se não fosse o Ari quando ele voltou. Então eu queria aproveitar que tu citou ele para deixar aqui meu abraço. Eu já convidei ele para uma live, vai ter uma live com o Ari. E infelizmente o nosso esporte, a gente fala muito, aproveito e estendo aqui um pouco, não conhece os seus ídolos, né? Sem dúvida. Essa é uma das razões que a gente decidiu fazer as lives. Acredito que motivou também toda a outra turma a fazer, que é trazer vocês, cavaleiros de ponta, para a turma que não conhece, as pessoas que estão fora do grande eixo de Rio-São Paulo, alguns cavaleiros da antiga que não são mais, a própria Dona Lúcia, que eu fiz questão de ser uma das primeiras, Uhum. né? O Vitor, que é um cara que é de ontem e de hoje e de amanhã, Sem dúvida, sem que é um cara dúvida. de sempre. É, Então, uma das nossas propostas, a gente sabe que o nosso esporte, um dos preços que a gente paga pela pouca mídia, vamos chamar assim, é não ter ídolo, né? é Não ter essa verdade. reprodução de. Talvez uma preocupação se a gente conseguisse produzir ídolos regionais, né? Se as federações tivessem esse papel, talvez a gente conseguisse construir ali, já que a gente sabe que. E a gente tem como exemplo maior de a história toda, de quanto o ídolo é importante, o Senna, né? Mas para não ficar fora da curva, a gente vai ter aqui a natação com o Gustavo Borges depois, o que aconteceu, mais próximo o caso do Guga. Então a gente sabe que esses ídolos são importantes para construir. Eu não gosto muito do termo ídolos, não pela pessoa ídolo, sim pelos que acabam ficando muito cegos na, Não, a gente tem, o Brasil nessa visão. tem grandes ídolos no esporte, e também tem pessoas que, que fazem muito pelo esporte, sabe? O Ari, que é um cara como esse, e muitos outros. Se pegar o João Aragão, a gente estava falando dele aqui agora, Citando ele, claro. um cara com a bagagem dele, um cara com o conhecimento dele, com a experiência. O João deve ter montado já, com certeza, mais de 30 anos com o Nelson Pessoa. Entendeu? Como é que um cara desse não é tão aproveitado ainda aqui no Brasil, ou mais aproveitado aqui no Brasil? Né? Então, assim, eu acho que realmente a gente precisa, e acho que esse é o grande papel fundamental que as lives estão tendo, de mostrar esses nomes, de apresentar esses nomes, de valorizar o que esses caras fizeram. Caio Sérgio, Felipe Azevedo, João Aragão, tem tanta gente aí, posso estar sendo injusto, Vitor Teixeira, Sim, né? claro. Posso estar sendo injusto de esquecer algum nome aqui, porque Já, são já, já citou no começo o próprio Artiaga, Artiaga, né? entendeu? Então, assim, são pessoas que realmente fazem muito pelo esporte, já fizeram muito pelo esporte, e que a gente, graças a Deus, agora com as lives, eles estão aparecendo, estão sendo falados, estão sendo Hélio Pessoa, né? Eu assisti É, uma live do Hélio aqui que foi fantástica.
Foi. É um cara pouco utilizado no Brasil, pouco aproveitado no Brasil, entendeu? E acho que o próprio Nelson Pessoa, né? Quando o meu grande amigo Sérgio Stock trazia ele para o Brasil, as clínicas do Neco deveriam ter muito mais procura do que tinham, entendeu? E acho que se for feito de novo, que é essa ideia nossa na Bra, trazer nomes desse porte, valorizar esses nomes, divulgar esses nomes, falar o que realmente esses nomes fizeram. Então, João Aragão, indiscutível, né? Falar de Nelson Pessoa, mas é incrível dizer isso, mas a nova geração, se bobear, não tem ideia do que foi o Nelson Pessoa para o esporte no mundo, né? E até citei na live com o Felipe Juarez que a gente tem um privilégio que eu acho que é de poucos esportes, de ter uma lenda, às vezes soa como retórica, mas é de fato uma lenda viva, em atividade. Poucos esportes têm esse privilégio, né? E nós temos. Sim. Olha só, né? para a gente ter uma ideia da dimensão do que é o Nelson Pessoa para o esporte no mundo, né? Nos Jogos Mundiais da França, na Normandia, o embaixador dos Jogos Mundiais da França era o Neco. Quando o cavaleiro Michel Robert, que era um dos principais ícones da equipe francesa, estava acabando de sair do grande cenário internacional para sair do time olímpico francês e tudo mais, e o Neco foi chamado para ser embaixador dos Jogos Mundiais na França. No momento que tinha um francês em mais evidência do que já era, né? Exatamente. Entendeu? E ele estava deixando saindo do time olímpico e eles chamaram o Neco para ser o embaixador. Então, eu acho que o Brasil vai começar a valorizar mais isso, eu tenho certeza. E graças a essas lives, isso vai acontecer com mais velocidade. Marquinhos, e uma das coisas que eu achei que foram bem legais aqui, ainda saindo um pouco do assunto que a gente estava, é que eu acho que o ídolo, ele não tem que só ser ídolo na pista, ele tem que ser ídolo no comportamento. Sem dúvida. Vocês, cavaleiros, têm esse papel, nós, instrutores, temos de forma mais restrita, mas é muito legal. Uma vez eu vi um senhor de idade em Santa Maria pedir para uma pessoa bater uma foto dele com o Zé Roberto. Uhum. Um senhor que montava no interior, assaltava escola, foi na prova e pediu. Então, imagina o que uma atitude do Zé Roberto, uma atitude do Marcos Ribeiro, do Doda, do Sérgio, não reflete num cara que está ali de fora, ou que levou seu filho para assistir a prova, porque assistiu em casa antes, falou, vamos lá. E o legal é que a live trouxe esse lado humano dos cavaleiros. Humano, isso. Isso para mim, foi uma das coisas mais marcantes. Eu tenho cito aqui duas situações que eu presenciei assistindo a live, que foi a live do Fábio Lemos com o João. Não sei se tu assistiu, que o Fábio se emocionou, teve momentos contando histórias, problemas que ele passou assim na vida hípica dele. E outro lado, assim, a própria live do Sérgio Marins com o Yuri, né, que se tornaram live show, né? É uma live, até brinco, falei com o Felipe, não falei nem pro Sérgio ainda, mas vou dar a ele essa pedida, que é o rei das lives. Já fez live com todo mundo, já fez live de 5 horas. Não, tá quase igual, né? Tá quase igual o show do Safadão, né? A live do Marins, a gente pega um copinho de cerveja, uma pipoca e assiste, é sucesso na certa, né? Então, isso foi uma das coisas positivas que acho que nenhum de nós, ninguém pensou nisso, sabe? De mostrar esse lado dos cavaleiros, dos ídolos do esporte, e dos que não são cavaleiros, né? Como tu falou, dos dirigentes, dos oficiais de concurso, da turma que está aí. E uma das coisas, Marcos, que ficou marcada, falando em comportamento, é como as pessoas se dirigiram a mim com carinho à tua pessoa. Obrigado. Né? Com respeito. Essa semana tive essa mesma situação com a live do Felipe, que é um cara que eu não conhecia, não conheço, inclusive, como no nosso caso, pessoalmente. Já nos esbarramos ali pela Paulista, pelas provas, e ver como as pessoas se comportam, o carinho que elas têm pelo Felipe, e aí tiveram por vocês que mandaram mensagem para mim, o Marcos sensacional. Não é só a live do Marcos, eu vou assistir. O legal é ver esse lado humano, esse respeito pelo profissional, né, e pela pessoa, pelo indivíduo, pela personalidade, pelo caráter. Obrigado.
E aí, algumas pessoas dessa, eu não tive muito tempo, porque eu talvez não estivesse em casa, eu ia fazer live de fora, consegui só que poucas pessoas viessem falar contigo, deixaram um abraço aqui. Opa! E aí eu vou tentar aqui, que, como eu falei nas outras lives, eu sou daquele grupo dos cavaleiros que não se dão muito bem com tecnologia, Eu também. né? E a gente vai tentando aqui. O, o Netflix apareceu aqui, mas ele vai já sair. É. Dá para ver quem é esse aí? Já deu para Opa! ver quem é aí? Já deu, já deu. O Dudu da Ípica Boa Vista, grande parceiro. Aqui, queria passar para te dar um abraço, te dar os parabéns pelo profissional que você é, amigo, companheiro, pessoa, ser humano, homem do cavalo. Pessoas como você é raro de encontrar. Tive um prazer enorme em te conhecer, em começar um trabalho. Esse trabalho virou uma amizade, uma parceria, projetos futuros. E gosto muito, tenho um prazer enorme de ter aqui junto com a gente. Aí fica Boa Vista. Só tenho a agradecer tudo que você fez e faz pela gente e desejar toda a sorte do mundo nesse teu projeto novo. Você merece. Poucos merecem que nem você. É por aí. Tá bom, meu velho? Um grande abraço, boa sorte aí. Qualquer coisa, tamo junto. Abração. Marquinhos, deu para ouvir bem ou não? Deu, perfeito, perfeito. Esse é o Dudu Abicair, proprietário da Ípica Boa Vista. É uma hípica que eu venho fazendo clínicas lá já faz 2 anos. Tem uma... assim que eu terminei a primeira clínica lá, eu falei, ali ia se formar uma família Boa Vista. E realmente hoje é uma família. Ali é uma família grande que eu tenho. Todo mundo dali a gente se fala praticamente todo dia. A gente tem um grupo da família Boa Vista. E realmente é um pessoal muito bacana. E o Du é um incentivador do esporte, cavaleiro. Está sem poder montar, mas com certeza vai poder montar daqui a pouco. E um incentivador do esporte aí, porque é uma referência hoje. É muito bacana. Obrigado. E olha, ele estava no acampamento, sem internet, deu uma fugida para poder gravar o vídeo. É que hoje é Né? aniversário do filho dele. Ele saiu do filho dele, e o filho dele pediu para fazer um acampamento, então estão meio longe assim, mas ele veio. Eu acabei falando com ele só hoje, como eu te falei, eu talvez não estivesse em casa, você faria live de outro lugar. Então preferi não chamar ninguém antes, para caso eu não estivesse em casa, não pegar o vídeo e acabar não passando, não seria. Legal, Né? obrigado. A gente tem mais um outro vídeo. Opa. De uma pessoa que tu acha que tu conhece um pouco. Tá. E conhece um pouco também como Amazona, talvez. Vamos lá. Opa! Oi, Pinho. Eu queria falar para você que você é um professor e um profissional excelente, profissional tanto na vida como no esporte. E você leva isso sempre da maneira que você mais ama, com muita alegria, fazendo as coisas que te motivam, com muita honestidade sempre. Sempre sendo diferenciado nos seus valores e na sua maneira de fazer todas as coisas. Também queria muito te agradecer por toda a ajuda e todo o apoio, toda a instrução, toda a motivação, tudo que você sempre faz por mim e por todos os seus alunos. Deu para ouvir, Marcos? Deu, perfeito. Mas ainda tem coisa aqui, deu uma travada aqui. Deu uma travada aí? Faz parte. Faz parte, faz parte. Se cavalo que é cavalo refuga, porque a TV não vai parar, né? É isso aí. Bequinhos, eu queria... Vamos ouvir de novo, então. Queria falar para você que você é um professor, um profissional excelente, profissional tanto na vida como no esporte. Você leva... Rapaz, esse negócio de televisão é loucura, você... né? Vamos colocar de novo aqui, Marquinhos. Tá. Cacá tava falando ao cronômetro. Bequinhos, eu queria falar para você que você é um professor e um profissional excelente, profissional tanto na vida como no esporte, que você leva isso sempre
da maneira que você mais ama, com muita alegria, fazendo as coisas que te motivam, com muita honestidade sempre. Sempre sendo diferenciado nos seus valores e na sua maneira de fazer todas as coisas. Também queria muito te agradecer por toda a ajuda e todo o apoio, toda a instrução, toda a motivação, tudo que você sempre faz por mim e por todos os seus alunos. Você acredita muito sempre na gente e quer levar ao lugar mais alto, isso eu não tenho dúvida. E sem você, com certeza, a gente não teria chegado num lugar tão alto e tão positivo. Então, parabéns, que você tenha muito sucesso sempre e que você é um profissional e sempre vai ser muito diferente e muito respeitado. Maravilha. Deu para ouvir bem, Marcos? Deu para ouvir bem, sim. Perfeito. Então, Cacá é a minha filha do coração. Ela, minha enteada, começou a montar comigo com 9 anos de idade. E a gente tem uma história grande aí. Foram muitas coisas que aconteceram na nossa vida, nos bastidores, como você estava falando, né? E a gente rodou o mundo já aí saltando. Cacá já conquistou muita coisa na vida como amazona. É uma pessoa totalmente diferente assim do que eu conheço. É uma pessoa de um coração enorme, de um caráter enorme. Realmente uma pessoa diferente. Assim, é um prazer poder dividir o dia a dia com ela. Ela é nossa amazona titular lá na Bra. E ela, com certeza, vai ter um futuro muito grande ainda pela frente. A gente tem grandes projetos ainda para ela. Ano que vem vai ter uma mudança grande na vida hípica dela. E tenho certeza que ela vai atingir todos os objetivos que ela for buscar, porque ela é muito determinada. Marcos, a gente recebeu mais 2 perguntas. Recebemos outras, só que aí ia ficar fazendo só pergunta e acabar não conseguindo seguir nosso papo aqui com os assuntos que a gente acabou abordando. Um foi da Renata Serri, que é formada em Gestão e Equinocultura lá em Sorocaba, na Universidade do Cavalo, teve um tempo agora fora, voltou. A pergunta dela, ela pediu para perguntar quando foi que tu decidiu, de fato, eu perguntei um pouquinho no começo sobre quando começou a tua carreira, que esse era o caminho, ser cavaleiro, ser treinador. Quando foi que bateu essa chave? E falei, dá para ser assim? E tu falou, dá para ser assim, eu quero ser isso. Eu tinha 16 para 17 anos, aí aos 17 anos eu comecei a montar profissionalmente, né? E a dar aula. Eu tive alguns clientes na Hípica Santo Amaro, e o clique, aquele momento que eu realmente decidi, eu acho que eu tinha uns 14 para 15 anos ali, e depois aos 15, principalmente, quando eu passei 3 meses na Europa, que eu fui montar com o Nelson Pessoa, a gente foi com um grupo e eu acabei ficando um tempo maior do que esse grupo, e ali realmente eu decidi que era isso que eu queria. Mas mesmo assim ainda eu fiz faculdade. Nesse período dos 17 até uns 20 anos de idade eu tive uma agência de turismo. Eu trabalhava muito com os concursos, com a agência de turismo, mas tinha muitos clientes do meio hípico. Mas depois eu realmente resolvi seguir realmente só os cavalos. E eu costumo dizer que quem vive do cavalo não pode viver só do cavalo, tem que viver para o cavalo, né? Então eu acho que eu vivo muito mais para o cavalo do que do cavalo. Ela também seguiu e perguntou qual foi o momento mais marcante da tua carreira. O momento mais marcante da minha carreira Ontem teve um cara aqui na live com você, que era o seu José Marta. Sim. Eu frequento o circuito de Wellington desde o ano de 2000. De 2000 a 2006, eu fui todos os anos competir em Wellington. Depois voltei em 2009, e todos os anos que eu fui, o máximo que eu consegui saltar
foi aquele grande prêmio que eles chamavam, que era o Suncast, que é um que eu ganhei até em 2003, que ele era um grande prêmio a 1,50. E aí toda vez eu reconhecia à noite aquele grande prêmio de 1,60 e falava para mim ali, cara, um dia eu vou voltar aqui, eu vou saltar esse grande prêmio. Um dia eu vou voltar aqui, eu vou estar dentro desse time aqui, que é o time do grande prêmio de 1,60 de Wellington, que são os melhores cavaleiros do mundo. E aí eu tive a grata retribuição de um trabalho que eu fiz com o seu José Marta, com uma égua chamada Arica do Caiú. Ele me levou em 2016 com ela. E aí eu fiz pela minha primeira vez o circuito todo em Wellington, participando do Grande Prêmio Top de Wellington. Então, esse para mim foi um momento realmente marcante. Eu já tinha feito várias provas de 1,60 aqui no Brasil, mas aqui no Brasil o máximo que a gente consegue é um CSI 2 estrelas. E naquele ano de 2016 foi o meu primeiro GP 4 estrelas, o meu primeiro GP 5 estrelas. É uma diferença enorme. Essas estrelinhas... Era o Gui Armando ou não? Lembra? Não, eu peguei Gui Armando, eu peguei Palácios Armando, eu peguei aquele Javier Fernandes Armando. Aí tem alguns armadores dos Estados Unidos que armam também. Cada semana é um, né? Na pista internacional. E ali eu tive a oportunidade pela primeira vez de fazer esses grandes prêmios 4 estrelas, 5 estrelas. E depois, em 2018, eu voltei com a Princess e fiz novamente. Mas acho que 2016 foi muito marcante na minha carreira por isso, por eu conseguir chegar no mais alto nível do esporte, realmente. Marquinhos, antes de a gente falar desse assunto que está em evidência, que é o teu projeto novo, a Casa Nova também, né? Que veio junto ali. Tinha uma pergunta anterior do Sérgio, que eu não posso deixar de fazer, da live que a gente encerrou. Nós estávamos no XTC, então só para amanhã ele não brigar comigo, dizer que eu passei batida na live, né? Na pergunta. Ele perguntou sobre a tabela C do XTC. Como é que tu vê isso? O que tu acha? Na prova grande. Acho que foi uma forma que eles adotaram para ficar mais claro para o público, né? Ainda é bastante discutido nas reuniões dos chefes de equipe, ou mesmo nos bastidores ali. Muita gente diz realmente que a prova sendo caça, ela perde um pouco da capacidade técnica dela. Mas eu vou ser bem sincero, assim, eu não gostaria de citar qual etapa foi, mas eu só vi realmente uma etapa do XTC do ano passado em que a prova de caça ela realmente não primou pela qualidade técnica, sabe? Em todas as outras etapas, as provas estavam bem armadas, tinham um nível de exigência grande, não era só a correria que ganhava, era a estratégia e a parte técnica realmente. Então, assim, a perfeição realmente ela é muito difícil de ser alcançada, né? Mas eu acho que para esse ano a tendência já era exatamente porque as equipes melhoraram, as equipes vêm mais forte, a tendência é elevar ainda mais o nível dessas provas, da prova de caça do XTC. Eu acho que vai ficar mais difícil. Eles vão armar mais forte. Eu acredito, eu sempre digo que durante as lives, quando eu estou batendo esse papo com o pessoal, eu não estou aqui para emitir opinião. Certo. Né? Eu estou aqui para que as pessoas falem o que pensam e todo mundo está assistindo, tanto no sentido técnico do esporte, quanto nessas opiniões em relação aos eventos, aos concursos. E quem assiste tira essa conclusão, assim como eu acabo tirando as minhas, até mudando muitas vezes aqui no meu íntimo. Mas eu entendo que a grande proposta do dólar foi tornar bom para a televisão. Que é uma grande demanda nossa. A gente vê todas as lives, todo mundo falando sobre isso. Várias vezes citavam o Sérgio Mal, o Latina, que é fora da curva, né, um outro caso à parte. E eu estava lendo um artigo um dia desses sobre do Ronaldo Kobe,
que uma das grandes dificuldades para a televisão aceitar um esporte é o esporte ter ídolos, nós citamos agora há pouco isso, os que tem maior percentual de exigência deles. Que o esporte seja ídolo e que o esporte seja de fácil entendimento. Então, talvez fique com... Né? Acredito que seja essa a intenção. A prova de caça era para realmente ter essa fácil compreensão do público. Né? O público leigo que a gente quer que passe a consumir o esporte. Tanto foi que, como o Dólar falou na live que teve com ele, a Fox se renovou antes de acabar, né? E eu vi muito o empenho do Doda conversando com os armadores e tudo, para realmente não facilitar ou não permitir que a prova virasse uma correria. Como o Marins colocou, realmente tiveram algumas etapas, como ele disse, eu só vi uma, na verdade, que eu achei realmente que virou correria, mas ele citou que teve mais de uma, teve uma segunda etapa também. Mas eu acho que, como eu falei, talvez realmente eles quiseram fazer dessa forma para que o público, em geral, entendesse melhor o resultado final. E eu acho realmente que para esse ano o nível de exigência vai aumentar, os cavalos vão melhorar, os cavaleiros vão se aprimorar, as estratégias vão mudar, e realmente eu acho que a tendência é subir o nível. E também com essa chamada do Grande Prêmio final aí, com uma premiação mais alta, a ideia do Doda também é fazer com que o nível técnico seja elevado, né? E se a gente for pensar como a gente pensa no ciclo olímpico, daqui a 4 anos a gente pode sentar e ver o que melhorou, né? Porque com certeza, um ano não é nada no esporte como o nosso, é um projeto a longo prazo. A vida do Dória, a gente sabe que ele é um cara que pensa o esporte como um todo. Já faz um barulho e tanto, no bom sentido, como a gente sempre fala, a nível de televisão, a gente sempre fala disso nas outras lives, as pessoas comentam, perguntam, pedem. A questão que a gente citou da equipe, da integração das categorias da mesma equipe, a torcida anima mais, porque não é a torcida mais só do Marcos, é a torcida do Marcos e demais os familiares de todos os membros da equipe quando o Marcos entra em pista. Então aumentou por 10 o número de torcedores daquele cavaleiro. Então ficou mais animado. Tudo isso, esse dinamismo. E para a gente conseguir mensurar isso, é no mínimo 3, 4, 5 anos, né, Marquinhos? Sem dúvida. Eu acho que isso aí... E de novo, né? Eu acho que movimentar o esporte, fomentar o esporte, cada um na sua direção, ele conseguiu. Então, ele balançou o esporte, ele balançou o meio hípico, e daí para frente, outras medidas estão sendo tomadas, né? Então, a Federação Paulista já começou a conversar, o ano passado, a respeito de voltar a um circuito de grande prêmio de alto nível, né? Então, eu acho que isso também, de novo, esse fomento do XTC mostrou que investir no esporte dá retorno, né? Então, hoje você vê a Longines ou os outros patrocinadores começaram a ver que tem retorno. Então, eles agora vão começar a investir mais em outras coisas do hipismo, não só no XTC, mas em outras coisas. Haja visto, de novo, o Grande Prêmio com 250 mil que vai ter no final desse ano já. Então, e a gente pode imaginar... vai abrangendo em outras áreas, né? Vai atingindo em outras áreas. Entrou aqui o nosso amigo Elinho Pessoa. Aqui, já ia citar, inclusive, que você citou agora há pouco. Que é uma lenda viva do nosso esporte, uma referência do nosso esporte, né? Tanto na área do course designer, mas como cavaleiro, como técnico, como treinador. E uma coisa que a gente não vou dizer que a gente sabe, a gente imagina o quanto deve ser difícil trazer uma Longines para um concurso desse. Sem dúvida. E serve como cartão de visita para qualquer concurso, né? Qualquer pessoa que vá fazer um concurso, falar, não, é um concurso nos moldes do Longines que acontece no Brasil. Abre portas por ter esse circuito, por falar que é um circuito, pode se falar, vamos dizer assim, que é um circuito mundial, porque a Longines está no mundo todo. E a gente já falou agora há pouco que já foi replicado em outros estados. Né? Eu lembro que o Dória comentou quando a gente fez a live que perguntaram para ele se ele ia tomar alguma providência, ele tinha feito algum registro em relação a isso, né? Não, ele achou que foi bom. Ele falou, não, eu achei maravilhoso, colocou à disposição para ajudar, porque começaram na frente, tem uma equipe toda profissional por trás
na organização, na questão esportiva. Ele falou, não, Beto, me perguntaram isso, ele falando. E pelo contrário, eu estou feliz que esteja acontecendo, espero que mais e mais aconteçam. Sem dúvida. Né? Está elevando o nível de todos os outros eventos junto. Olha, tu citou agora há pouco que o seu Hélio entrou, quem te cumprimenta, eu estendo meus cumprimentos também. E outra fera que entrou aqui foi o Vitor Carreteiro. Tu citou a quarta geração. É a quarta geração, é isso aí. Entendeu? Entrou agora há pouco. Marquinhos, vamos falar da BRA, Brasil Ride Academy. Isso. Né? Qual é a proposta da BRA? Conta onde é que está a sede da BRA. Apresenta para a gente, para quem ainda não conhece, quais são os objetivos, o que tem em mente aí, o que a gente pode esperar de novidade. A BRA, na verdade, ela veio do seguinte. Quando o diretor da Federação Paulista de Hipismo, diretor de salto, em companhia do meu grande amigo Thiago Camargo e do Antônio Celso Fortino, que dividiam a diretoria de salto na época comigo, eu tive sempre uma ideia de que a gente tinha que formar os instrutores, informar os proprietários, informar os criadores e informar os cavaleiros sobre tudo o que é ligado ao esporte hípico, ou seja, como cuidar melhor do seu cavalo, como preparar melhor o seu cavalo, como cuidar melhor da carreira do seu cavalo, como cuidar melhor e formar melhor um aluno, cuidar da carreira desse aluno. Então, eu já tinha essa ideia, conversando com a minha sócia, a Almali Ziraik, que é uma amazona que montou há muitos anos atrás. Ela parou de montar, o pai dela era juiz de provas lá em Curitiba, no Paraná, e comentei com ela dessa minha ideia e falei para ela o seguinte, eu falei, olha, eu ficaria muito decepcionado olhando lá na frente na minha carreira se eu não deixasse alguma coisa para o esporte, né? Alguma coisa se eu passasse e não deixasse nada registrado, sabe? E a BRA, na verdade, vai ser isso, vai ser o registro de tudo que eu aprendi ao longo desses anos e de tudo que eu ainda tenho para aprender com os profissionais que vão me ajudar nisso. Nós vamos deixar registrado. Então, a BRA vai ser um site que posteriormente vai se tornar um aplicativo com todas as informações sobre criação de cavalos, sobre os cuidados de cavalos, sobre formação de cavaleiros e formação de cavalos. Agora voltou, tá voltando o áudio. Agora sim, agora voltou. Tá. Voltou? Voltou. Tá ok aí? Beleza. Eu parei no aplicativo. Eu parei de ouvir. Então, vamos lá. A ideia aplicativo. Da BRA, então, que essa história toda cultural equestre, seja ela na área de criação de cavalos, cuidado dos cavalos, formação de ginetes, formação de cavalos, ela fique arquivada num site e as pessoas tenham acesso a qualquer momento. Né? Essa que é a ideia. E para isso, para a gente poder gravar, para a gente poder fazer tudo isso, eu procurei uma sede. Essa sede está no quilômetro 42,5 da Castelo Branco, onde eu tenho uma estrutura maravilhosa, uma estrutura completa. Eu tenho uma pista de areia excepcional, com irrigação. Temos 18 cocheiras. Eu tenho uma pista de grama.
tem um exterior fantástico, nós temos 12 piquetes de primeira linha. Então, assim, a estrutura é muito boa, muito próximo de São Paulo, é bem próximo ao Alphaville. E é nessa sede onde a gente já está fazendo todas as gravações, onde nós vamos realizar também todas as clínicas, os cursos presenciais. A gente já fechou algumas parcerias importantes. Então, nós tivemos uma parceria fechada com a Federação Paulista de Hipismo, Federação Paranaense de Hipismo, Associação Brasileira de Criadores do Cavalo de Hipismo, e a gente deve buscar ainda outras parcerias. E a ideia é essa, é a formação e a instrução das pessoas. Então, qualquer pessoa ligada ao esporte, seja ela proprietário de cavalo, pai de aluno, aluno de uma escolinha, professor, instrutor, tratador, todo mundo vai ter a sua informação ali dentro da sua área ou da área que não atue, mas que queira aprender alguma coisa, eles vão ter acesso na BRA. Queria aproveitar, Marquinhos, o Ivan Camargo entrou aqui, né? E estava falando de formação, antes de gente continuar falando desse assunto, e agradecer aqui o público, ao Ivan, que teve uma turma que lançou, não sei se tu já chegou a ver pelas redes sociais, o pessoal do Clube do Hipismo lançou uma Copa virtual para escolas. Sim. E aí eu fui chamado para desenhar o croquis da primeira etapa, né? Para mesmo no molde que a CBH está fazendo com GIFs, com Anderson, mas aí voltado para a escola nesse caso. A primeira etapa teve quase 40 inscritos, e eu inventei, lá estando desenhando para eles, de ter o julgamento técnico. A gente fala tanto falando tanto agora de iniciação, de preocupar com a boa equitação. E para não inventar a moda, a gente está seguindo o mesmo modelo da Federação Paulista, que a gente citou ontem aqui na live com o seu Zé, que a gestão dele resgatou essa ideia que a gente fez lá atrás, da equipe do Batista, da equipe dele. E o Ivan está sendo nosso primeiro juiz. Está julgando a primeira etapa, então queria agradecer aqui ele. Né? Ele lá em Portugal, prestigiando a gente, tem feito avaliação extremamente criteriosa, a gente teve os dados para preencher, então tem um espaço para comentário. O Ivan sempre muito cuidadoso, respeitoso, atencioso. Já fez quase que a maioria, já passou para a equipe lá do site, que já está organizando, que é o pessoal do Clube do Hipismo. Então, quero aproveitar aqui, já que ele entrou, e agradecer a ele. O Ivan foi, como eu já falei ali no começo, um dos meus instrutores, né? No Horse Center. Depois, ao longo da nossa vida toda, andamos juntos aí durante muito tempo, fizemos muita coisa juntos. E trouxe o Ivan para fazer clínicas aqui. Apresentei o Ivan em alguns centros hípicos, um deles o Santa Rosa, do senhor José Marta. Ele teve lá várias vezes para fazer clínica. É um parceiraço. Foi ele que me apresentou a Almali, minha sócia na BRA. E é um parceiro, um irmão mais velho, né? Mas é um irmão. E com menos cabelo. Eu não posso falar nada sobre isso, mas de fato é. E já deixando aqui de antemão para a turma, quem quiser participar, só procurar no Instagram do Clube do Hipismo. Segunda etapa, quem vai julgar é o Rodrigo Chaves. Bacana. Terceira etapa, o Renato Junqueira. E eu te convido agora aqui, logo de cara, para a quarta etapa, ser você o nosso, tá aceito. nosso juiz do julgamento técnico. Gosto muito, já fiz bastante pela Federação Bom, então Paulista. agradeço desde já. Alguém perguntou aqui, o Fábio, como ele acessa a BRA? Então, a BRA hoje, por enquanto, bem por enquanto, a gente está postando o material no Instagram. Então, o Instagram da BRA é @BRA_Brazilian Riding Academy. E, por enquanto, estamos no Instagram. E aí, agora, em breve, já está saindo o nosso site. E aí a gente vai pôr o site em divulgação forte aí também, para que o pessoal já comece a ter acesso às aulas e ao material arquivado também, né? As aulas vão ficar gravadas, elas vão ser divididas por setores. Então, cada setor
a pessoa entra, abre o setor e ali ele vai ter todas as aulas. E aí depois também o que nós vamos passar no site, ao vivo, vão ser as clínicas. Então a ideia é começar assim que permitirem as realizações de clínicas, né? Então a gente vai começar as clínicas lá na Bra, no nosso centro de treinamento, onde a gente faz as filmagens, e essas clínicas vão passar também ao vivo. Então, no site, a gente vai colocar as clínicas disponíveis para o pessoal acessar. A ideia é trazer nomes como Nelson Pessoa, George Morris, Anne Kuzinski, vários grandes nomes aí. A ideia também é fazer as clínicas sempre não só com o cavaleiro de salto, mas também tendo alguma coisa junto. Eu uma vez fiz uma clínica aqui no Brasil, quando eu trouxe o Nelson Pessoa para fazer uma clínica, eu fiz uma clínica chamada Ride and Design. Então era o Neco dando uma aula na montada e o Hélio Pessoa dando uma aula de curso designer. Então eram 3 dias de clínica com os dois. Então essa é a ideia agora, é fazer a mesma coisa. Então começar a fazer clínicas um pouco mais abrangentes aí, que peguem, claro, as aulas montadas, mas também algum outro setor aí, com veterinário top, com nosso parceiro Rogério Saito, que já fez, inclusive, uma gravação para a gente lá na Bra. A gravação da equipe RS, ela teve mais de 60 mil visualizações na Bra. Então, é um assunto que todo mundo procura muito. E a entrevista com o Dr. Rogério Saito, ela já passou de 60 mil visualizações. E com uma plataforma que está há pouco tempo, né? Uma Isso plataforma mostra nova. mostra que a galera está meio antenada de fato e o negócio está sendo bem feito. É isso aí. Então, O seu agora Zeca, nós estamos trabalhando firme para isso. A ideia é gerar cada vez mais conteúdo de qualidade, trazendo um conteúdo bom aí para o pessoal todo conhecer um pouco mais do seu cavalo, conhecer um pouco mais da forma de treinar, da forma de preparar e como traçar uma carreira, tanto de um aluno quanto de um cavalo, né? Que eu acho que isso que é o mais importante, né? com certeza, essa integração, né? O seu Zé, tu citou agora há pouco lá sobre a clínica do Ivan, que vocês estiveram juntos no Manejo, né? No centro. Uhum. Ele chegou a ler o que ele colocou aqui? Ele colocou aqui: Ivan e Marquinhos fizeram clínicas fantásticas aqui no Santa Rosa. O seu Zé é um parceiraço. Foi ele que me proporcionou esse momento mais importante da minha vida aí que eu falei, né? Em 2016, onde ele me levou junto com o Alexandre Chad e com a Milena Sintra a competir lá nos Estados Unidos. Eu fui na época com a Kaká também. A Kaká foi competir na época na Nations Cup, na categoria mais jovem. E eu fui também com a Princess, ainda em formação, chegando no Grande Prêmio ali de 1,50, com o apoio da família Sintra também. Mas o seu Zé foi o primeiro a incentivar todo mundo aí. É o que eu brinco sempre, que é o incansável seu Zé, né? Marquinhos não só incansável, dirigente bom, é onipresente. Tu citou ele há pouco, ele acabou de falar aí, né? Só que ele também deixou um recado para ti. Opa! Então, a onipresença do seu Zé aqui. Quero deixar meu agradecimento por anos de parceria que nós tivemos, de toda a sua paciência em nos orientar, nos assessorar e encaminhar no bom caminho do hipismo. Você realmente foi um grande companheiro, é um grande amigo e enfim, acho que tudo isso rendeu frutos e temos uma amizade bastante grande e laços que nos unem. Eu gostaria de parabenizá-lo por esse empreendimento seu que está nesse novo projeto da BRAC,
que realmente é alguma coisa que é necessário no hipismo de hoje. Vem a somar bastante e vai orientar e ajudar outras tantas pessoas que necessitam, principalmente aqueles que estão mais longe dos grandes centros de concentração do hipismo. Não poderia deixar de aproveitar a oportunidade também para deixar uma pergunta aqui, apimentar um pouco essa live. Queria deixar a pergunta para o seu Saraiva. Você, como criador de cavalo, o que acha dessa polêmica de hoje em acabar com a aprovação de Garanhuns? Um abraço a todos. Marcos, mais uma vez, parabéns. Tem que segurar a emoção aqui, porque vem um filme grande na cabeça aí de tudo. Foram 8 anos trabalhando juntos e muita coisa aconteceu. A Maluzinha ela tinha 9 anos de idade quando a gente começou. Montava uma eguinha, saltava a prova de 60 centímetros e ver tudo que a Malu conquistou dentro do esporte, o seu Zé conquistou dentro do esporte, a Roberta, a família Marta toda. Agora também tem o Felipe, que também está galgando aí também as conquistas dele na escolinha. Daqui a pouco vai estar nas categorias de alta performance também. E acho que isso é muito gratificante, né? Quando a gente tem esse retorno e uma amizade construída de tanto tempo juntos aí. Depois trabalhamos juntos com a Federação Paulista, através do convite do Gabriel e do seu Zé. Então, realmente, é uma longa história juntos aí. E com relação à pergunta do seu Zé, como criador, como eu também faço consultoria de criação, eu realmente acho que não deveria acabar com a aprovação de Garanhuns. O seu Zé brinca, eu tinha um apelido lá dentro da Federação Paulista, que eu era o seu Saraiva. Eu sou um pouco linha dura nessas coisas. Eu acho que uma aprovação de Garanhuns, quando ela tem um corpo de juízes de qualidade, um corpo de juízes isento, ela é necessária, ela é fundamental, porque e eu tenho visto esse corpo de juízes, a exemplo, como você citou aí, Marcelo Blesma é um dos juízes que, como cavaleiro, ele veio estudando isso durante anos, veio trabalhando anos sobre isso, e acho que realmente quando você pensa num garanhão, a quantidade de filhos que ele pode ter ao longo da vida reprodutiva dele, se ele não passar por uma aprovação, eles vão deixar de avaliar quesitos importantíssimos, morfologicamente, o pedigree, radiologicamente, né? Hoje, um cavalo, para ser aprovado garanhão, ele tem que ter a radiografia aprovada, ele tem que ter a morfologia aprovada. E aí, falando um pouco de exemplo, né? Assim, quando a gente vai para a Europa, quer dizer, Alemanha, França, Holanda, Suécia, os melhores criadores do mundo, eles fazem as suas aprovações. Então, por que o Brasil tem que reinventar a roda e colocar uma coisa completamente eu acho, sem sentido, assim, né? Assim, realmente o mundo todo faz assim, mas eu nem vou muito nisso. Eu não sou um cara que sigo muito o que o mundo todo faz, não, sabe? Se o mundo todo faz, ótimo, legal, vamos ver o que é melhor, o que é pior, e vamos pegar o que é melhor de cada um e vamos usar. Mas isso é fundamental, assim, né? Se você tem um cavalo com problema de aprumo, se você tem um cavalo que pura e simplesmente ele tem sucesso na pista, mas ele não é um reprodutor, ele não pode ser reprodutor, né? Então, eu acho que eu acho temeroso aprovarem os cavalos
sem uma aprovação de Garanhões. É isso aí. Marquinhos, alguém pediu para te falar do chat. Tá tendo algum chat junto na Bra? Para falar direto com vocês, que eu não sei se é isso. Não, o pessoal tem se comunicado, por enquanto, pelo Instagram mesmo. Eles falam ainda ou pelas mensagens nos posts, ou pelo direct ali, né? No direto mesmo ali do nosso Instagram. Mas eu já tenho conversado com algumas pessoas. Tem um senhor, um criador de Recife, que vem fazer agora um estágio conosco de uma semana. Tem uma moça do Paraná, que está programando de vir também fazer um estágio de uma semana. Tem um pessoal da Universidade do Cavalo que tem procurado a gente também para fazer uma parceria. Então, para que eles possam participar um pouco do nosso dia a dia, assistir um pouco o nosso dia a dia, acompanhar um pouco o nosso dia a dia para fazer um curso presencial lá. Então, a Bra já está está se comunicando, ainda não está com o site e o app ali acontecendo, mas ela já está tendo um contato um pouquinho nesse sentido também, um contato direto já com as pessoas. Aqui tem muita gente falando que o conteúdo é bom, de primeira. A equipe da The Rosa aqui, que é parceira de vocês, teve com a gente várias lives aqui, o seu Zé falando da equipe competente e muito bem preparada. O Fábio fala aqui do veterinário, que você citou agora, que está com você, não, nosso veterinário da federação. Veterinário hoje top, é sinônimo se não tomar cuidado, e gasto, custo abusivo. Falando da importância do veterinário, né? Senão, talvez que ele queira falar aqui, eu não estou enxergando direito, que eu não enxergo muito bem. Esportiva que eu uso com os meus veterinários, sempre que eu digo o seguinte, assim, né? Eu acho que prevenir é muito melhor do que remediar, né? Então, eu ia falar, é veterinário do preventivo, né? Eu gosto muito de acompanhar os cavalos, de fazer fisioterapia, de tratar os cavalos através da comida, através do ferrageamento. Eu sou chato pra caramba. O Mauro, meu ferrador, está comigo acredito eu, a gente estava fazendo uma conta rápida outro dia, uns 20 anos, e eu sou chato com ele até hoje. Mas eu realmente acredito muito que dá para fazer muita coisa sem precisar remediar lá na frente, sabe? Então, eu acho que esse trabalho a Bra também vai poder mostrar. A gente já fez um apanhado rápido ali de alguns trabalhos, vai mostrar isso também no dia a dia. Dentista, fisioterapeuta, tudo isso a gente vai mostrar lá na Bra para mostrar que realmente dá para tratar do cavalo de uma forma preventiva. E lembrando, né, acho que a Bra, eu estava brincando isso hoje, falando com uma pessoa sobre isso, a ideia maior do Marquinhos, como professor, como instrutor, agora como fundador da Bra, é dar voz ao cavalo. Eu acho que o cavalo, ele não fala, mas ele mostra milhares de sinais, milhares de sinais. Então, o meu slogan da Bra é: não basta ver, é preciso enxergar. É a primeira frase que eu falo na minha clínica. Toda a clínica que eu falo, eu começo dizendo o seguinte: eu não sou dono da verdade, cada um tem o seu sistema, cada um tem a sua maneira de trabalhar. Eu quero mostrar para vocês aqui, nos 3 dias de clínica, uma possibilidade de trabalhar, uma forma de trabalhar, e eu vou abrir uma janela para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão entrar aqui vendo e vão sair daqui enxergando. Então, existe uma diferença muito grande entre a gente ver uma coisa e enxergar ela, né? Então, eu acho que isso aí é fundamental. E a Bra vai fazer isso. Ela vai dar voz aos cavalos, vai mostrar para as pessoas, seja pai de aluno, seja proprietário de cavalo, criador de cavalo, cavaleiro, instrutor. Eles vão aprender a ver um pouquinho mais os sinais dos cavalos e entender melhor esses sinais para que os cavalos tenham alguma forma de ser representados, sabe? A turma está falando aqui do assunto do BH. O Sérgio falou BHzinho não, né?
que alguém citou aqui que seria retroceder. Eu também O acho. Fábio, o Fábio também fala que acabar com a aprovação não é nada bom. É assim no mundo inteiro. É. Eu confesso, o seu Zé me pegou de surpresa, até porque eu realmente estou desinformado nesse sentido e não sabia dessa possibilidade. Mas se eu puder falar alguma coisa a respeito disso, é que eu acho que é dar um tiro no pé. Eu não acho nem que é retroceder. Assim, aniquilar o futuro da criação, porque você vai dar margem a um cavalo que não é um raçador, que não é um formador, a gerar inúmeros produtos sem ter a menor condição de fazer isso. Então, acho que esse aqui é o resumo disso. O Fábio também comenta aqui, não sei se está conseguindo ler aí, Marquinhos, que o hipismo tem que ser mais transparente em todas as etapas, e dá o exemplo da família que entra no esporte, tem que ser orientada, né? E aí para diminuir esse risco, e aí diz que tem, o negócio está sério. O Fábio Leves aqui, outro craque, fala que você é um craque. O João Aragão cita aqui a questão do manejo, boa comida e bom sapato, né? Bom trabalho, bom veterinário. Como diziam, eu vi isso numa daquelas épocas das fitas cassete. Falou de sapato, da importância do veterinário, mas especialmente da questão do casco, né? Tinha um vídeo, uma fita antiga, não sei quem daí lembra, que era aquela fita da Tech Horse, né, que apareceu o Caio Vinícius da Mota montando. Era uma fita que eram 10 temas. Não sei, a fita apareceu na minha mão, eu era garoto e sumi, perdi essa fita. Lá dizia, cavalo começa com a letra C de casco. Casco, exatamente. E aí começava o assunto do casqueamento nesse item. Eu tive uma grata satisfação de trabalhar durante 16 anos com um criador. Eu trabalhava como consultor técnico da criação dele, que era o senhor Paulo Regner, do Aras Mundo Novo, lá do Rio Grande do Sul. Nós exportamos muitos cavalos, mais de 20 cavalos para os Estados Unidos, Canadá. Eu tive a grata satisfação de trabalhar no Aras Mundo Novo. A cada 6 meses fazia a visita lá um coronel argentino chamado Coronel Edwin Day. Coronel, ele foi o chefe do fomento argentino, do fomento argentino, da criação de cavalos de piso na Argentina. E ele dizia isso: você começa a olhar um cavalo sempre de baixo para cima. Você nunca começa a olhar o cavalo de cima para baixo. Sempre começa a olhar o cavalo de baixo para cima. Então, primeira coisa que ele me ensinou, ele falou, casco branco. Casco branco, se você puder fugir disso na criação, fuja. Claro, você não vai deixar de usar um Balubê do Rouet, você não vai deixar de usar uma linhagem top do mundo que tenha casco branco, mas você vai procurar sempre ir tirando isso da frente da tua criação. E assim vai. Então, assim, eu acho que começa pelos cascos, pelo aprumo, e dali para cima, né? Então, aprendi isso com o Coronel Day, eu era jovem ainda, e trabalhei com ele durante mais de 10 anos, fazendo essas visitas no Aras Mundo Novo, e realmente eu acho que é isso. Como o João Aragão falou, eu aprendi com o Marcelo Artiaga também, eu me lembro disso, garoto com 17 anos ali. Ele dizia o seguinte, ele tinha acabado de voltar da Europa e ele dizia que os ferradores no Brasil, naquela época, isso já faz 30 anos, né? Eles moldavam o casco para a ferradura, ao invés de moldar a ferradura para o casco. Então é o que você estava falando. O cara vai no Diva, vai no Di Lacerda, vai na marca de bota lá, você molda seu pé para a bota ou a bota para o seu pé? Né? Isso ficou pior quando começaram a chegar as ferraduras importadas prontas, né? Aí que piorou. Então, por que o cara vai moldar o casco do cavalo para o tamanho da ferradura? Não pode. Né? Então, assim, eu acho que isso aí, tudo isso a gente vai abordar lá na BRA. A gente já fez um filme, inclusive, com o nosso ferrador, o Mauro, que trabalha com a gente há 20 anos. E acho que é isso. Né? Um cavalo de esporte, como eu falei